Para que você possa entender como é que a igreja foi dominando esses bárbaros, educando-os, evangelizando-os, cristianizando-os, até nós chegarmos na Europa do século XII, nós temos aí a chamada cristandade, onde tudo era cristão. É preciso entender que grandes homens da igreja, grandes santos, grandes bispos, grandes papas atuaram. Não é? E esses homens, eles deixaram muitas coisas escritas, inclusive, né? São chamados, por exemplo, padres apostólicos, aqueles padres que ouviram os apóstolos, por exemplo, um Santo Irineu, um São Justino, que deixaram obras para nós importantes, como essas que hoje a editora Paulus está publicando, numa longa coleção chamada de Patrística. Patrística são exatamente o tempo desses grandes padres da igreja, não necessariamente todos foram canonizados, são chamados de padres porque eles foram assim como os formuladores da fé católica, os primeiros teólogos da igreja. Então você encontra aí um São Justino, um Santo Irineu, um Santo Atanásio, um Santo Agostinho, um São Jerônimo, esses gigantes da igreja que trabalharam com os bárbaros ao mesmo tempo que eles trabalharam também contra as heresias, conforme nós já explicamos. Não é? Um desses gigantes da igreja que marcou a época exatamente dos bárbaros foi Santo Agostinho, porque quando Santo Agostinho já estava no final da sua vida, lá por volta do ano 430, ele vivia no norte da África, na região ali de Hipona, de Cartago, e foi quando então os bárbaros invadiram o norte da África, que pertencia ao Império Romano. E Santo Agostinho, então, escreveu esta obra importante, A Cidade de Deus. Esta obra, A Cidade de Deus, Santo Agostinho dava assim como que uma resposta à queda de Roma na mão dos bárbaros, e ele mostrava que a única força que seria capaz de reconstruir o mundo, né, porque Roma era o mundo da época, seria então o cristianismo. E através dessa obra, Santo Agostinho propõe um modelo de vida que influenciou toda a antiguidade, influenciou toda a Idade Média e continua influenciando o mundo até hoje. Né? Esta obra Cidade de Deus e muitas outras obras que Santo Agostinho deixou, por exemplo, como o comentário aos Salmos, ele comentou os 150 Salmos, esses dois grossos volumes que você pode notar desta coleção da Patrística. Né? Santo Agostinho pegou cada um dos 150 salmos e fez um comentário sobre ele, comentou todo o Evangelho de São João, escreveu muitas e muitas outras obras sobre a Santíssima Trindade, sobre a graça. Né? Então foi um desses gigantes da igreja que como que estruturou, formulou, né? Toda uma moral, toda uma ética, toda uma civilização e perdurou até os nossos dias. Né? Quer dizer, foi com esta força moral, com essa força cultural, né, que a igreja conseguiu, então, ir se impondo àqueles povos bárbaros que não tinham uma cultura avançada e que não tinham, assim, um poder de persuasão. Né? Portanto, os monges de São Bento, os mosteiros de São Bento, com esses grandes homens da igreja, fizeram esse trabalho importantíssimo de ir catequizando os bárbaros. Uma figura importantíssima nessa época toda foi a figura de São Jerônimo. São Jerônimo era um cidadão romano, contemporâneo de Santo Agostinho, ali no século V, e São Jerônimo, a pedido do Papa Damaso, ele saiu de Roma, era uma verdadeira enciclopédia, São Jerônimo, e foi para a Terra Santa, a pedido do Papa Damaso, traduzir a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, o que nós chamamos de Vulgata. São Jerônimo ficou ali nas grutas de Belém, onde Jesus tinha nascido, por volta de 30 anos, né, traduzindo a Bíblia do grego, do hebraico para o latim, para que se tivesse uma boa tradução e se pudesse usar em todo o Ocidente. E essa tradução foi usada em todo o Ocidente até os nossos tempos modernos. Hoje nós temos a chamada Nova Vulgata, que foi feita durante o Concílio Vaticano II, mas que se baseou na Vulgata de São Jerônimo, lá do século V.
Então, com esse dado fundamental, você pode perceber a importância desses homens, a capacidade intelectual, né, que esses homens antigos, como Santo Agostinho, como um São Jerônimo e outros gigantes como São Basílio Magno, São Leão Magno, São Gregório de Nissa e outros importantes santos da Igreja puderam fazer esse trabalho de sustentação básica da fé católica.